E de internet, né? Está começando, tá? Está preparando para a transmissão. Agora nós estamos ao vivo no YouTube. Robson caiu, está voltando. Sejam todos bem-vindos. Eu só gostaria de fazer uma introdução aqui e apresentar os nossos palestrantes, né? O tema hoje desse evento Andipet é transformando ameaças, inteligência artificial, transformando ameaças em oportunidades de crescimento para empresas. Então, quem vai expor o tema para a gente é o nosso assessor jurídico, André Campos Gregório, o Carlos Cruz e o Robson Evangelista, que estão já aqui na sala a postos. E se vocês quiserem fazer uma breve apresentação, né, de vocês, acredito que seja bastante interessante para que a gente possa conhecê-los melhor. Joia Zuleika, obrigado, viu? Eu queria agradecer novamente a Andipet pela oportunidade. É um assunto que eu acho que todo mundo vai ouvir e vai tratar muito durante os próximos meses e anos. Todo mundo aí vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né, envolvendo a inteligência artificial. E o intuito nosso é introduzir o assunto, tratar dele no âmbito empresarial. Não é o nosso intuito aqui, nem vamos conseguir esgotar todo o assunto, obviamente. E também a gente não gosta muito de palestra. Então, a ideia nossa aqui é ter um bate-papo, assim como nos outros webinars da Andipet, né? A gente sempre tem uma troca de informações, então fiquem à vontade para interromper, para questionar, para fazer observações, enfim. É disso que a gente gosta e o que a gente quer é a participação de todo mundo, porque aí eu acho que fica mais rica, né, a troca de informações. Eu vou passar a bola para o... Bom, eu acho que se não me conhecem, quase todo mundo me conhece, né? Meu nome é André, a gente presta assessoria jurídica para a Andipet e a Campos e Gregório, e né, nós somos especializados em direito empresarial, e eu trouxe aí hoje para a Andipet os dois parceiros que a gente tem, que é o Carlos Cruz e o Robson Evangelista, para tratarmos sobre a inteligência artificial. Vou deixar cada um deles se apresentar, porque eu acho que vai ser melhor para todos. Eu vou passar a bola para o Carlos, tá bom, Carlos? Obrigado, André. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade de falar, esclarecer, falar um pouco mais aí desse tema que está sendo mais comentado aí, posso dizer aí, da última década, inteligência artificial. Para antes da gente entrar no tema, deixa eu apresentar, falar um pouquinho aqui, né? Eu sou um consultor de negócio, especialista em inovação, marketing estratégico. Posso afirmar, né, dizer aí que eu nasci profissionalmente já com a internet, lá desde 94 que eu atuo, né, nesse mercado, e construí vários produtos, serviços, né, ajudei várias empresas através da inteligência artificial. E a provocação que eu quero fazer aqui hoje com vocês né, não se fala em outra coisa a não ser inteligência artificial. Mas será que nós estamos preparados? Será que é o momento? Será que é uma oportunidade, uma ameaça?
Então, é um pouco desses questionamentos, dessas provocações que eu vou trazer aqui para a gente realmente debater, igual o André falou. É um momento bem importante, a gente vai entender aqui, e eu já quero começar, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar aqui. Eu queria apresentar um gráfico aqui para vocês. Deixa eu tentar aqui compartilhar minha tela, para a gente entender esse momento e essas oportunidades. Enquanto você vai abrindo seu gráfico aí, só me apresentando, eu sou Robson Evangelista, pessoal. Eu sou contador, sou especialista em gestão financeira e estou com uma parceria aí com o Carlos e o Dr. André em vários projetos, e a gente está aqui para desmistificar um pouco aí do que tange a inteligência artificial, que não fica só na questão do chat GPT, tem muitas outras coisas acontecendo e que podem contribuir para as empresas e para os negócios e para a vida, para o cotidiano de cada um de vocês. Então, vou passar a palavra para o Carlos aí e um bom webinar aí para a gente. Deixa eu só tentar aqui novamente. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Ela entrou e saiu. Entrou e saiu? Estávamos vendo e parou, viu, Carlos? Ok. Deixa eu voltar aqui, então. Só um momento, por favor. Acho que agora vai. Foi? Sim, agora sim. Ok. Então, a provocação, né, e algumas informações que eu quero trazer aqui para a gente iniciar esse nosso papo é o ciclo de vida das empresas. E o que chama atenção, né, dentro desse ciclo de vida, se eu pego o ciclo de vida da empresa, do produto e do cliente, ele tem pontos ali em comum, pontos importantes, que a gente consegue identificar aqui através desse gráfico, o ponto de maturidade, ponto de declínio, e o que a inteligência artificial vem provocando com um grande avanço, posso dizer assim, na última década. Lembrando que, né, esse conceito, a inteligência artificial, ela já vem sendo tratada desde os primórdios ali da computação. Claro que, num primeiro momento, muito mais voltado para as grandes empresas. Por que para as grandes empresas? Que tinham, na verdade, ali um poder maior para investir em grandes servidores, em uma grande infraestrutura para ter ali a sua usufruir do poder da inteligência artificial. Ao passar dos anos, com a popularização dessa infraestrutura, da internet de um modo geral, a gente vê que tornou-se acessível para qualquer pessoa utilizar, né, esse poder da inteligência artificial. Hoje a gente vê o sucesso que é o chat GPT e o poder que ele dá ali para quem está utilizando. Mas voltando aqui para o nosso cenário empresarial, o que eu chamo a atenção, nós temos aqui, eu tracei 3 linhas aqui. Uma linha aqui vermelha que simboliza o ciclo atual das empresas sem esse poder da transformação digital. No gráfico, na linha aqui preta, a gente tem o ciclo tradicional, né, o que a gente conhece aí das empresas, e no ciclo azul, a evolução das empresas com a transformação digital. Então, vamos lá. O que é importante aqui a gente entender? Através das pesquisas, os dados aí mais recentes da FGV e do IBGE,
a gente tem uma empresa entrando ali na sua maturidade, né? Quando ela aproxima ali do seu 10º ano ali de vida, né? Ultrapassando ali um pouquinho, e ali você tem uma certa estabilidade e depois um declínio. Esse declínio a gente vê muito provocado, né, pela falta de receita, pela falta de novos produtos e serviços para garantir a continuidade ali do seu crescimento. Então, dentro desse ciclo ali, dessa maturidade, o que essa transformação digital tem provocado? Um aumento, né, dessa maturidade, do afastamento dela, e uma empresa tendo a sua lucratividade por mais tempo de uma forma constante, até ela entrar num período ali, né, de declínio. E o que a inovação, a inteligência artificial, esse mundo digital, o marketing, tem provocado? Um crescimento constante. Esse crescimento constante, né, provocado principalmente aí pelo marketing e agora a inteligência artificial sendo adotado pelas várias empresas, é a possibilidade da gente transformar, escalonar processos, serviços e várias outras oportunidades que a gente passa a encontrar ali ao decorrer do ciclo de vida dessa empresa. E a linha vermelha é a linha mais perigosa, é a empresa que estagnou, que ela não está investindo ali num processo de transformação digital, ela está ignorando a inteligência artificial e tudo que está acontecendo, e a gente tem, né, nas pesquisas mais atuais, que essa empresa ela não consegue chegar nem, né, no seu 5º ano ali de vida, de sobrevivência, porque ela não está inserida aqui neste mundo de oportunidades. Então, quando a gente fala que a inteligência artificial, a inovação, ela traz esse novo ciclo de crescimento, ela vem muito aqui desses dados, dessas pesquisas aqui de 10, de 20 anos atrás, quando que nós começamos a entender que o comportamento dessas empresas que estão neste cenário aqui agora de transformação, ele é muito mais crescente. Só que aí vem essa provocação. Qual que é o momento certo de eu entrar nesse universo de inteligência artificial, da inovação, dessa verdadeira transformação? Eu digo que é desde que a empresa nasce. Por que hoje a gente tem essas startups com um crescimento tão acelerado de uma forma rápida? É porque ela já nasce com processos de inovação, processos de inteligência artificial enraizado ali na sua estrutura. Isso faz com que ela tenha, né, consiga ter um desempenho muito mais expressivo do que as empresas que seguem ainda um modelo mais tradicional de evolução, de crescimento. E a grande tendência, a grande metodologia que a gente vê dentro da inovação são ciclos muito mais definidos quando a gente tem ali uma certa estabilidade dentro do produto, do serviço que a gente está ofertando para o mercado, mas aí eu começo a enxergar o quê? Novas possibilidades de serviços, produtos, maneiras diferentes de eu entregar o mesmo produto, o mesmo serviço, e isso fazendo com que eu afaste ali cada vez mais a concorrência, crie novas maneiras de encantar o cliente, e isso tudo através desses processos de inovação com aplicação da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu falo que lá desde o início, 94, 95, as grandes empresas que já estavam na internet utilizavam da inteligência artificial
não dessa maneira que a gente está vendo agora, tá? Que isso fique bem claro, mas com um outro olhar. E isso lá atrás já possibilitava o crescimento para essas empresas, na criação de novos produtos e serviços, onde a gente olhava muito o quê? Comportamento do cliente. Então, esse volume de dados, essas transações que acontecem hoje, né, nesse mundo online, isso permitia que a inteligência artificial criasse ali novas tendências, novos produtos. E isso que nós estamos vendo agora, né, em comum aí, essa oportunidade para várias empresas, é o que a gente chama aí, né, das novas oportunidades deste mundo digital, que tem muito, está muito bem estabelecido dentro desses horizontes, né? Então, eu tenho ali um horizonte 1, que eu tenho o meu negócio, eu tenho que proteger, e eu vou pensar em quê? Em ampliar para um novo horizonte, possibilitando aí, né, a entrada aí de novos produtos e serviços. Para vocês entenderem melhor, né, esse universo aqui, eu trouxe um exemplo de como que o Facebook, né, uma das maiores empresas aí de tecnologia do mundo, e o que a gente aprende com eles? Olha só, aquele mesmo desenho com o ciclo de produto, ciclo de vida da empresa. Ela tinha ali o Facebook, que era a grande plataforma que sustentava ali o negócio, e ela teve que criar novos produtos, novos serviços, adquirir, né, empresas aí no mercado para ela continuar com o seu crescimento exponencial. Então, ela adquiriu o Instagram, o WhatsApp, criou o Messenger e outros produtos, possibilitando que ela entrasse num horizonte 3, trazendo o quê? Novos nichos de negócio para dentro da companhia. E quando ela faz isso, ela está cada vez mais prolongando o seu declínio. E da onde que ela surgem essas ideias de novos produtos, dessa massa de dados que a inteligência artificial ali com seus algoritmos trabalha e ajuda ali os desenvolvedores, né, os cientistas de dados a encontrarem novas possibilidades e que essas possibilidades atendam o ciclo de vida também de quem? Do cliente, porque é o cliente que coloca o dinheiro, né, dentro ali do Facebook, da companhia, da Meta. Então, por isso que eu falo que esses ciclos, eles estão muito bem alinhados. O ciclo de vida do produto, da empresa e do cliente, em algum momento ali, um tem que potencializar o crescimento do outro. E o que a gente vê na Apple, Amazon, nessas grandes empresas de telecom, fazendo isso muito bem, encontrando nos dados as informações necessárias para ampliar cada vez mais o seu crescimento. Então, entrando um pouquinho, inteligência artificial nada mais é do que essa grande transformação digital, e eu acredito que ela deve ser encarada assim, como a possibilidade de manter o meu negócio no crescimento constante. E aí, quando eu falo esse crescimento constante, olhando ali, né, os principais pilares, trazendo clientes, aumentando a receita, maximizando o lucro, e aí sim a gente vai ter, né, esse negócio lucrativo aí por décadas, né, esse conceito aí que a Meta, que essas grandes empresas têm muito bem enraizados aí no seu negócio. E essa provocação aqui como que eu vou começar? Como que eu vou identificar qual que é a melhor? Se eu começo com o ChatGPT, se eu começo reavaliando os meus processos, se eu começo com marketing digital, o que eu vou fazer?
Na verdade, essa pergunta, né, ela começa pelo porquê, né, o propósito. O que eu faço hoje e o que o meu cliente está buscando, né? Qual que é esse intercâmbio que eu vou fazer para conseguir criar um produto novo? Para eu não me alongar muito aqui, para a gente, né, debater um pouquinho mais esse tema aqui, eu quero trazer 2 cases, né, para vocês entenderem o poder disso. Eu tenho uma atuação grande na área da saúde, em laboratórios, e no passado, aí, uns 10 anos atrás, nós criamos um produto com base na inteligência artificial, né? Para vocês terem uma ideia, né? O laboratório, o hospital, eles têm ali informações que valem ouro, né? Informações privilegiadas da nossa vida, da nossa saúde. E aí nós pensamos, né? Com esses dados, com esse volume aqui de informações, qual produto, qual serviço que a gente pode antecipar tendências ou até mesmo entender possíveis doenças que a gente nem conhece, que está por vir ainda, e antecipar? Então, nós trabalhamos com uma inteligência artificial para ficar cruzando dados e informações, e em um determinado momento, essa inteligência começou a questionar os médicos, biomédicos de um determinado laboratório para um comportamento que estava saindo fora da curva ali de exames. Isso chamou muito a atenção, né, dos médicos. Nós tivemos que acionar, na época, a Fiocruz, o governo, para detalhar um pouco daquilo que a gente estava enxergando ali, e isso, né, lá para frente, a Fiocruz identificou o Zika vírus. Então, esse laboratório ele saiu na frente com um exame para diagnosticar o Zika vírus. Essa antecipação na tendência dessa oportunidade trouxe ali uma receita de milhões para o caixa dessa empresa. Então, através de um processo de inteligência artificial, análise de dados, esse laboratório saiu na frente da concorrência. Até a concorrência entender o que estava acontecendo, criar um exame, testar e validar e colocar no mercado, esse laboratório já tinha colocado ali milhões no seu caixa. Então, a inteligência artificial e todo esse processo de inovação, a gente tem que entender como, qual que é o porquê, o que eu estou tentando encontrar ali de oportunidade que vai atender a demanda do meu cliente. Porque senão também eu estou simplesmente queimando dinheiro, gastando esforço, jogando ali um tempo precioso fora, e eu não vou chegar a conclusão nenhuma lá no final. Então, a grande provocação que eu faço é a inteligência artificial, sem dúvida, ela é um marco e ela tem que estar presente dentro da nossa filosofia hoje de empresa. Só que, em qual momento eu estou preparado para esse novo ciclo, ou eu tenho que dar alguns passos para trás, estabelecer a minha base, ver aonde eu quero chegar, e aí sim utilizar o que, né, a tecnologia, essa transformação digital tem de melhor para que eu consiga encontrar essa tendência, essas oportunidades. Então, o que eu falo né, comece ali pelo porquê. E aí, para eu finalizar aqui, o que a gente... Oi, Carlos. Sim. Só te cortando rapidinho, que eu acho interessante ainda ali no tema do porquê, né? Que eu acredito que seja uma dor de alguns associados da Andipet, mesmo porque a gente vê isso muito no mercado, aqueles investimentos, a gente até conversou outro dia sobre isso, em diversos sistemas e sistemas robustos
e que a empresa sequer visa ele, ela tem, porque o concorrente tem, porque ela ouviu dizer que é bom e etc. E, né, ou seja, tem uma Ferrari, mas não sabe pilotar, né? Não consegue nem andar de bicicleta. E aí gasta um recurso financeiro alto, porque esses sistemas são caros, né? E não sabe a razão disso, não tem o porquê daquilo, não consegue usar, não consegue aproveitar ao máximo aquele sistema, gerar os dados que ele precisa até mesmo para a gestão. E eu acho que nessa nossa realidade de hoje, se as empresas não tomarem cuidado, isso vai ficar cada vez mais comum, porque a venda de diversos sistemas e softwares sob a alegação, sobre aquele argumento de venda de que ele tem uma inteligência artificial XYZ, eu acho que ela vai ficar cada vez mais constante e as empresas, sem saber como destinar esses recursos ou como utilizar esse sistema, elas, se não ficarem atentas, elas vão perder muito dinheiro ou deixar muito dinheiro na mesa com esse tipo de contratação. André e Carlos, só para contribuir aí com o que vocês estão falando rapidamente, essa semana, depois do primeiro encontro que a gente teve lá, um cliente, um pequeno restaurante, me apareceu com um sistema, um cardápio digital, vendas online, etc., e me perguntando, Robson, você acha que eu deveria fazer esse tipo de investimento, etc.? E aí eu rapidamente lembrei do que a gente conversou outro dia sobre inteligência artificial, e eu falei com ela, olha, você não está dando conta hoje de atender o público próximo da sua casa. Se você coloca isso e isso seja uma ferramenta que te ajude, como é que você vai atender isso todo mundo? Então, é exatamente o que o doutor André falou e o que o Carlos tem falado, que a inteligência, o desenvolvimento, a tecnologia veio, mas o Carlos vai continuar falando aí, ela pode ser um grande risco para a sua empresa. Se você não estiver preparado para colocar uma tecnologia dentro do seu negócio, ela pode incorrer em riscos financeiros, como o doutor André falou, e em outros riscos, como o Carlos vai explanar um pouco mais aí, mas é um case que aconteceu essa semana e que eu falei com o meu cliente, eu falei assim, olha, tecnologia é bom, tecnologia veio para ficar, mas você ainda não está preparada, não tem a maturidade necessária para esse momento. Então, vamos preparar a sua empresa para que você tenha essa maturidade, essa tranquilidade, e que você faça, implante essa tecnologia e ganhe resultados realmente. Desculpa aí me alongar, Carlos. Não, perfeito a colocação, Robson, André. E vamos falar um pouquinho até mesmo aqui, né, de cifras. Essa inteligência, o desenvolvimento dessa inteligência artificial 10 anos atrás, para essa empresa, ela teve um custo de 15 milhões. 10 anos atrás. Hoje, essa mesma tecnologia que foi empregada lá atrás, ela tem um custo zero. Né? Ela tem um custo zero. Só que o que tem por trás, né, desse custo zero aí que todo mundo está partindo, né? O ChatGPT e várias outras soluções aqui que a gente tem com custo super em conta da gente utilizar dentro das nossas empresas. É o que eles acabaram de falar. É um momento, né? Ok, mesmo que a gente sabe, né, o custo zero ali, né, não existe, né? A gente está falando desse custo aí, primeiro, de aquisição dessa tecnologia, né? Falando aqui de inteligência artificial. Só que eu preciso, claro, de outros produtos, detalhes ali, para realmente a coisa acontecer. E aí o questionamento é um momento? Será que eu estou investindo na tecnologia, na transformação de uma maneira certa? E aí, o que é o principal aqui na verdade, é o diagnóstico, né? Em qual estágio eu estou, né? Quais são os objetivos que eu preciso alcançar? Né? E eu falo muito, eu sou, né, vim do mundo da tecnologia, minha formação
ciências da computação, e desde lá do início eu falo, empresa que me procura querendo um software, instalar um software, eu já falo de cara, será que você precisa desse software? Mas você fala assim, mas você não é um vendedor de software? Não, eu sou um vendedor de solução de lucratividade. E tecnologia sempre será meio. Lá na frente, talvez eu precise sim lá de um software, de alguma tecnologia, para ampliar e impulsionar lá o meu crescimento. Mas o momento é o que eu preciso, o que de fato tem que acontecer. Depois, eu não vou passar esse vídeo não, mas eu vou deixar um case aqui da Prodap. A Prodap, ela transformou uma fazenda que estava lá já na curva do declínio para um crescimento exponencial. Os sócios dessa fazenda, é um condomínio, né, que eles chamam lá de fazendas, né, é o maior condomínio agropecuário aqui do Brasil. E, né, eles estavam ali à beira do declínio, da falência, e aí, né, contrataram uma consultoria especializada buscando o quê? Um software. Eu quero um software para automatizar a minha fazenda aqui, o meu condomínio agropecuário. E aí a Prodap entrou, você não precisa de um software. Né? A gente precisa primeiro aqui fazer um diagnóstico e para aí sim a gente entender onde está o seu problema. O seu problema é fluxo de caixa. O seu problema não é software, não é tecnologia. E o que eu tenho aqui, né, o que vocês estão querendo comprar, não vai resolver em nada o problema de vocês. E aí sim, depois deles terem vendido algumas fazendas, algumas cabeças ali de gado, a Prodap mostrou que eles tinham um problema de nutrição animal. Mas como que eles chegaram nisso? Aí sim, depois, com a adoção da inteligência artificial e outros mecanismos, mostraram que eles tinham uma grande deficiência na nutrição animal. E aí sim eles conseguiram atacar o problema da maneira correta. Mas para eles chegarem nesse patamar, primeiro eles tiveram que resolver o problema de fluxo de caixa. E aí sim, né, o meio, como que eu vou crescer agora? Agora você já está num patamar de utilizar um meio, que é a tecnologia, que é a transformação digital, para proporcionar o seu crescimento. E aí foi assim feito, e hoje, né, essa fazenda ela é uma referência no mundo de adoção de inteligência artificial, tecnologia e vários outros processos. Mas por quê? Né? Por que que você não está conseguindo crescer? Não estou conseguindo crescer por causa de um fluxo de caixa. E aí a gente desenvolveu, né, entendendo todo esse cenário dos grandes, dos médios, dos pequenos, e a gente consegue entender aquilo que eu falei lá no início, que o cliente, o produto, a empresa, ele tem um ciclo próximo e um ciclo que deve ser utilizado para potencializar esse crescimento. E esse ciclo vem através dos dados. Eu acredito, né, que hoje, dentro do cenário do mercado de vocês, quantas informações preciosas vocês têm e que elas ainda não são utilizadas como estratégia principal para olhar lá aqueles 3 pilares de receita, lucro, atração ali de novos clientes. Nós fizemos um trabalho com uma granja e que, só para finalizar esse case, que foi um impacto assim, bem significativo em todo o seu ecossistema, em toda a cadeia, que hoje essa granja ela consegue entender o momento do seu cliente, entregar os ovos à medida que o cliente necessita. Então, hoje ela tem um aplicativo que
o cliente pode solicitar ali pelo aplicativo, ou até mesmo o cliente é impactado com a pessoa tocando ali seu interfone, falando, seus ovos terminam, vai acabar ali no final de semana, então eu sei que você precisa, já estou repondo aqui para você. Olha só que fantástico que é isso. Isso aqui, gente, nós estamos falando que possibilitou um crescimento de 20% nos primeiros meses dessa empresa com a adoção desses novos processos, dessa transformação. Mas o que nós encontramos, né, dessa oportunidade? Como que eu vou bater na porta lá do cliente, saber que ele está querendo ovos? Como que eu vou entender isso? Comportamento, dados. Se eu tenho dados, se eu tenho transações, se eu tenho informações do ciclo do meu cliente, do ciclo do meu produto, eu tenho uma baita oportunidade em mãos que ela pode ser transformada ali e atender as expectativas, né, o foco total ali no cliente, de várias maneiras. Né, para fechar aqui, uma frase de um grande empresário, ele fala que a gente chega num determinado nível, né, de crescimento que a gente tem que decidir se a gente quer puxar uma carreta ou se a gente quer andar de bicicleta. E a inteligência artificial, todo esse poder de dados, permite que a gente cresça e continue andando de bicicleta. Então, acho que é essa provocação aqui que a gente tem que estar pensando. Qual que é o meu momento agora? O meu momento já é de investir em tecnologia, em inteligência artificial, ou isso só vai aumentar lá o meu custo e não vai trazer benefício, né, naquele momento? Porque a gente sabe que a inteligência ela vai impactar nos nossos negócios em algum momento, isso é certo. Só que, qual que é esse momento? Eu estou entrando no momento certo, ou já passou, ou eu tenho que acelerar, o que eu tenho que fazer? É isso aí, Carlos, eu concordo. Acho que essa análise ela é importante, ela é fundamental, né, para a empresa não simplesmente surfar na onda, né, mas sem saber para onde está indo, qual que é a direção, qual que é o objetivo, enfim. E eu acho que isso vai ser um desafio que principalmente você e o Robson aí nas consultorias vão ter muito. Especialmente uma questão que no último encontro, salvo me engano, foi até o Robson mesmo que tratou disso, que a empresa ela queria alavancar as vendas dela, né, utilizando ali inteligência artificial para aumentar, mas sequer detinha ali o suporte, o back-office necessário para suportar aquelas vendas, né? E aí era hora de recuar e falaram, espera aí, vamos primeiro preparar o terreno para receber esses clientes, essas vendas, antes de adquirir aí a solução, a tecnologia que vai possibilitar esse crescimento que a gente não vai nem dar conta de atender, né? Exatamente, doutor André, é por aí o caminho. Estava presente, inclusive, o cliente que estava passando por esse período de transição, participou lá do nosso encontro, e que ele ainda estava engatinhando, como a gente costuma dizer, né, com relação à tecnologia, com relação ao atendimento do cliente, com relação à, inclusive, organização da gestão administrativa e financeira dele, e já queria implantar ali um software robusto, tecnologias robustas, e que realmente ele não daria conta de atender naquele momento, e a gente deu alguns passos atrás, fizemos um diagnóstico, uma análise, o Carlos nos ajudou, contribuiu muito com isso, porque o Carlos tem uma visão bem aprofundada do que pode acontecer, dos próximos passos, e aí ele contribuiu nessa análise aí, e a gente deu espaço para trás, mas hoje a empresa avançou, é líder do mercado que ela está inserida,
Mas, e hoje já está implantando sistemas de tecnologia bem avançados, inclusive com projetos antes ali em torno de 1.000, hoje já tem projetos em torno de milhões voltados para esse negócio, porque ela soube esperar e soube maturar a empresa para entrar nesse mercado de inteligência artificial. Estou trazendo mais uma imagem aqui para a gente inserir mais um conceito que eu acho que para mim é um dos mais importantes que deve ser difundido aqui, é o conceito de ecossistema. Então, toda empresa ela tem que ter um ecossistema. Da mesma maneira que a Amazon ela criou lá o seu ecossistema, que ela tem um e-commerce, ela vende tecnologia, ela tem várias coisas ali interligadas e que no final está gerando o quê? Dados para ela criar novos produtos, novos serviços e alimentar ali o seu ciclo de evolução, de crescimento com o cliente. E aí a gente deve tentar encaixar o nosso negócio dentro desse conceito do ecossistema. O ecossistema nada mais é do que eu ter ali várias conexões com parceiros, com governo, entendendo ali mudanças na legislação, né? Igual nós temos aqui essa conexão de vocês com o Dr. André, e da mesma maneira, né, eu acredito que vocês tenham vários outros parceiros, clientes, multiplicadores de dados, de informações que podem gerar negócios e produtos. Eu sou daqui de Belo Horizonte, hoje finalizou aqui um grande evento de inovação da Schneider Electric, que é um dos grandes fornecedores aí de produtos desse segmento. E aí o que me chamou a atenção nesses 2 dias de evento foi a explicação deles do conceito de ecossistema. Então, o que eles estão fazendo cada vez mais? Entendendo com a CEMIG, com a Energisa, com a Enel, que são as grandes concessionárias energéticas aqui no Brasil, o comportamento nosso. E esse comportamento é medido através dos dados da carga de tensão aqui, por exemplo, na CEMIG, aqui, né, a concessionária do Estado. O que CEMIG, o que o consumidor tá mais utilizando aí na sua rede? É TV, é computador, é micro-ondas, é chuveiro? Porque com esses dados eu vou estar fornecendo para a indústria novas possibilidades de criar produtos, novas possibilidades de criar produtos mais econômicos, novas possibilidades de pensar na sustentabilidade, na energia verde. Então, me forneça esses dados que aí você conectado aqui no meu ecossistema, eu consigo te entregar novas oportunidades, novas melhorias para você continuar oferecendo para o seu cliente. Então, o conceito de ecossistema é esse, quando a gente traz mais pessoas para dentro do nosso negócio, para dentro do nosso jogo, e ali sim eu tenho uma potência muito maior de criar. O que eu posso fazer para impactar cada vez mais o cliente lá na ponta? O que a CEMIG está fazendo aqui cada vez mais que pode impactar a nossa vida? Isso vem tudo através deste ecossistema. É isso aí. Mas Zuleika e PC, principalmente, eu estou achando vocês muito calados. Normalmente não é assim, não.
é que é um tema muito novo para mim, né? Estou absorvendo tudo, né? Ainda não consegui formular uma pergunta, não. Está tudo borbulhando aqui. Mas e você falou um ponto aí muito importante. É novo, isso está chegando assim de uma forma geral para todas as pessoas, né? Vamos dizer, né? A inteligência artificial de uma forma mais acessível está em alta esse ano. A gente tem, né, visto aí grandes ações, mas assim, igual volta a falar, isso estava muito longe da gente, né? Eram investimentos altíssimos, 10, 20, 100 milhões para você ter uma possibilidade ali de utilizar uma inteligência artificial. Hoje vêm essas empresas, startups e quebram esse patamar e é custo zero, né, de ferramenta, de solução. Eu tenho um custo ali de investimento, de entendimento, de adoção daquilo. Mas de utilização da solução, da ferramenta, é zero. Né? Eu posso conectar hoje várias soluções gratuitas aí de inteligência artificial e tirar ali insights, oportunidades a custo zero. Claro que quando eu vou evoluindo nessas ideias, criando conexões, eu vou ter, sim, investir, né, um investimento ali para eu ter aquela solução. Mas hoje isso está muito mais próximo. E essa transformação que o IBGE e a FGV traz para a gente como um alerta, porque se a gente não entrar nessa onda, a gente entra lá naquela curva de declínio muito mais rápido, porque se o meu concorrente, se outras empresas estão cada vez mais entrando nesse mundo, se eu fico para trás, eu estou simplesmente, né, entrando num processo. Eu falo assim, que é a mesma coisa que, né, antigamente assim, a adoção do celular, até mesmo por determinadas questões de valor e tal. Hoje, né, ninguém vive mais sem um smartphone, sem um celular conectado ali, né, na internet, recebendo WhatsApp, recebendo e-mail, e resolve a vida ali, envia um contrato, manda uma proposta, assina digitalmente aí. Então, se a gente não está inserido nesse mundo, fica cada vez mais difícil, né, eu especular, né, e crescer. Eu fico pensando, enquanto você vai falando, eu fico pensando o que nós aqui na Antipet podemos fazer, né? Aí eu imaginando quantas coisas a gente poder. Nós criamos um ecossistema que ainda está muito incipiente, muito rasteiro, mas a gente já está formando. Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas ainda que a gente precisa evoluir para depois começar com a tecnologia, como você falou. Perfeito. Eu tenho que entender agora esse cenário e ver, falar assim, opa, peraí, tem oportunidades ali. Eu ainda não sei, é normal, não sei o que pode encaixar aqui no meu negócio, mas eu sei que tem algo. Aí é a hora de olhar para dentro desse ecossistema, né, no famoso diagnóstico ali do porquê, e entender muito bem onde eu quero chegar. O que eu estou precisando? Eu estou precisando atrair mais clientes, mais receita, mais o quê? Né? A gente fala que é tudo, mas cuidado com tudo, que o tudo, né? Quando a gente abraça tudo, a gente não chega, né, muito longe. Mas o que eu preciso agora? Eu preciso fortalecer minha base de clientes, né, de associados, do que for. Eu preciso melhorar a performance, né, desses associados. O que eu preciso? E aí sim, com o que eu preciso, por quê, a gente consegue ir trilhando esses caminhos.
E essa dúvida e esse porquê é o caminho mais certo. Não comecem, né? Eu estou aí para completar aí quase 3 décadas aí de tecnologia nesse mundo. Não comecem com a tecnologia, não comecem com o software. Vocês vão estar, talvez, investindo, indo por um caminho que lá na frente vai ser esse caminho? Vai. Né? Não vai ter como fugir, né? Não estou aqui para falar que não, o mundo é maravilhoso, eu não vou precisar de tecnologia e de inteligência artificial. O ponto é, qual é o momento de eu realizar esse investimento, de eu dar o ponto certo. Esse case dessa granja, que também eles criaram um grande ecossistema, né, de parceiros, de entrega e tudo mais, foi mais ou menos 3 anos para a gente chegar nesse modelo, e aí sim, depois que você chega, entende e está ali, o crescimento é muito rápido e assim, é um crescimento exponencial. Mas eu tenho, né, um ciclo ali, uma curva ali de entendimento, de avaliação das oportunidades, para aí sim eu escalar. Tem várias implicações jurídicas nisso tudo que o Carlos abordou aí, né? Tem algumas milindres, algumas nuances aí que as empresas precisam se cuidar no que tange às informações jurídicas, os contratos e etc., né? Sem dúvida, o Robson. Eu costumo dizer, né? Eu não tenho uma apresentação bonita igual a do Carlos, não. O Carlos é mais caprichoso. E também nem acho que o foco desse tema seria a questão jurídica, mas é difícil a gente falar desse tipo de tema, explorar esse tipo de tema e não esbarrar ali em algumas questões jurídicas, né? Em algumas questões de risco, principalmente. Então, eu tracei aqui alguns pontos que as empresas devem da implementação de tecnologias, a implementação de inteligências artificiais, de novos softwares, enfim. E a primeira de todas, né, é impossível falar dela, principalmente nesses últimos tempos, é a LGPD, né? É a adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente estava falando antes, né? O ideal é que a tecnologia seja uma ferramenta, ou seja, antes os processos devem já estar consolidados dentro da empresa, para só depois você implementar essa tecnologia. E para implementar a tecnologia, cada vez mais utilizá-la, e aí a gente está falando, sem dúvida nenhuma, sobre base de dados, né, informações sigilosas, confidenciais, etc., a empresa deve atentar para a regularização dela, envolvendo a LGPD, seja uma regularização interna, relação entre os funcionários, ou seja, relação trabalhista, porque ali percorrem dados também, e ali também hoje ao mercado consumidor, ao mercado externo, né? A gente sabe que a LGPD ela atinge tanto o consumidor, né? A relação que a gente tem com o nosso cliente, quanto também a relação trabalhista ali, os nossos colaboradores. E aí a gente vai desde softwares que hoje as empresas utilizam relacionados a indicadores para identificação ali, seja o ponto, né, o pessoal que bate o ponto, seja para geolocalização, utilizam isso, né, para rota, definição de rota. A gente já teve aí uma explanação grande sobre esse tema, e cada vez mais a gente vai ter uma inteligência artificial engajada ali, seja para mensurar a entrega, para mensurar as horas trabalhadas, seja o que for, e a empresa ela precisa ter uma implementação consolidada, principalmente da LGPD, para evitar ou mitigar os riscos trabalhistas, né?
É claro que eles vão estar presentes cada vez mais, vai ser utilizado, e já é utilizado, como tese de defesa, tanto pelas empresas quanto em teses, em reclamações trabalhistas ajuizadas lá pelos colaboradores. A gente já tem alguns exemplos de jurisprudência sobre o tema, né, envolvendo a LGPD, seja a quebra do sigilo pelo funcionário, seja a quebra legal pela empresa, e aí vale, eu vou trazer apenas 2 exemplos aqui. Um contrário à empresa, né? A empresa, em uma determinada reclamação trabalhista, ela foi acusada de utilizar o telefone pessoal do vendedor no seu site. Esse vendedor depois veio ajuizar uma reclamação trabalhista baseado na quebra ali da LGPD e saiu vitorioso, né? A empresa não poderia utilizar o documento pessoal dele como meio de contato ali comercial, e isso foi baseado na LGPD. E uma outra decisão, essa favorável para a empresa, que um ex-funcionário, um ex-colaborador, ele requereu ali na reclamação trabalhista a rescisão indireta do contrato de trabalho, acusando a empresa de diversas faltas, mas ele utilizou ali para respaldar as suas alegações documentos sigilosos, né? Ele anexou no processo documentos sigilosos. A gente estava falando de uma empresa da área da saúde, e aí a gente chama até daqueles documentos sensíveis, né? Aqueles dados sensíveis que as empresas da saúde tratam ao se remeter à LGPD. E, na verdade, como ficou caracterizado naquele processo trabalhista a falta grave do próprio funcionário ao utilizar documentos sigilosos, como uma penalidade, ele teve o seu pedido julgado improcedente e aplicada a justa causa nele no decorrer do processo em razão da utilização, né, da quebra do sigilo, da confidencialidade que está atrelada ali à LGPD. Então, a gente tem que ficar atento, tanto a empresa saber utilizar a ferramenta para se defender, quanto também os riscos trabalhistas que estão envolvidos nessa relação. E quando eu estou tratando de LGPD aqui, não necessariamente atrelada à inteligência artificial, é porque a gente veio tratando disso, o Carlos e o Robson falaram, a gente precisa de uma base para começar a usar as ferramentas, os softwares, a inteligência artificial. E a LGPD é uma base que a empresa deve seguir para ter uma segurança jurídica até mesmo para a aplicação dessa tecnologia. Então, ela vem aí como um arcabouço legal, um arcabouço estrutural da empresa para poder aplicar aí a tecnologia, a inteligência artificial no seu dia a dia. O PC está com a mão levantada aí, PC? O microfone meu estava mudo. Então, tem uma leitura de cenário que eu gostaria de fazer para o Carlos, André. Que, claro, vai envolver um monte de questões jurídicas também, mas quando ele elucidou aí esse conceito de ecossistema, eu acho que a Andipet e nós, distribuidores, estamos, nesse momento, tentando clarear para todos do nosso mercado a necessidade desse conceito estar permeado entre todos nós, indústria, distribuidor, o varejo, empresas prestadoras de serviço, governo, que mais? Fomentadores de negócios, consultores e tudo mais, Carlos. E eu achei interessante, você falou assim, olha, às vezes, num determinado negócio, a tecnologia não deve ser o investimento inicial. Ele deve vir depois. E eu acho que a carapuça está servindo. Eu queria aí a ajuda da Zuleika, do Nadson, né? Quem está acompanhando aí o nosso processo atualmente, Paulo Marinho, que está aí, para me ajudar nessa questão. Eu entendo que o mercado PET está em desenvolvimento e está numa fase de amadurecimento. Alguns mais maduros do que outros, né?
Eu acho que os distribuidores, nesse momento, estão amadurecendo. Eu vejo isso com bons olhos, mas muito ainda temos que avançar. Uma das oportunidades que a gente entende, e que talvez caiba o conceito de inteligência artificial aplicado a esse conceito, é coleta de dados para futuras análises e elucidações de comportamentos, tendências de mercado e tudo mais. Só que a gente não consegue uma adesão fácil. Às vezes até o contrário. Às vezes até tem pessoas que trabalham contra esse movimento, dessa criação do ecossistema. O que você pode falar sobre isso? Eu não sei se eu fui claro, Carlos, porque a questão é muito, muito complexa para mim. Tá? Se alguém puder me ajudar, mas se fui claro, se você está entendendo o nosso contexto aí, enquanto associação e os desafios de agregar os nossos associados e buscar vamos falar, uma imensidão de oportunidades que temos, né? O que você pode nos ajudar aí com essa questão? O que você me diz? Deixa eu só... Quando você fala que, né, algumas pessoas são contra ali esse ecossistema, só me esclareça um pouco mais. Contra no sentido de compartilhar os dados, informações ali do seu meio, ou só para eu entender melhor? Os comportamentos que eu faço a leitura, que são contra, são esses, aqueles de torcerem o nariz na hora que se fala, vamos compartilhar os nossos dados num grande banco de dados. A ideia agora vem a parte jurídica, André, a ideia é que a gente compartilhe sem expor um dado de uma indústria, sem expor o dado de um distribuidor, enfim. A ideia é fazermos de uma forma que a gente consiga construir um banco de dados que todos sejam beneficiados por ele. Tá? É isso. Mas a dificuldade está no conceito. Acho que na questão do associativismo e tudo mais, entendeu? Mas vamos lá. Porque parece que você tem alguma experiência nisso, né? Nesse momento, né? Sim, de fazer a leitura correta e buscar, em primeiro lugar, uma coisa e, em segundo, outra. O entendimento, né, a adesão desse ecossistema por todos, ela é a parte primordial. E eu entendo, né, e por essa vivência, que alguns, né, têm esse medo, vamos dizer assim, esse receio de será que eu estou compartilhando ali aquelas informações e alguém vai tomar um benefício próprio, né, das minhas informações, vai, vamos dizer assim, ganhar ali na frente e eu não vou, né, não vou ver isso, o crescimento disso. Aí eu vou falar um pouquinho disso, e aí, só complementando aqui o ponto aí que o André trouxe, né, da LGPD e tudo mais, porque a gente está ali compartilhando dados, né, trazendo esse volume de informações para que todos gerem negócios ali. É um ponto muito importante que a gente tem que, né, atentar aqui. Só que o que a gente tem. Como que a gente quebra esses paradigmas aí, esses pensamentos? Primeiro, a oportunidade que a gente tem de gerar benchmark. Então, assim, o ecossistema, esse volume de dados, possibilita a gente entender a concorrência, a entender outros mercados, quando eu também estou analisando os dados ali. E esses dados, para ele estar nesse ecossistema, ele tem que ser um dado que não é um dado direcionado, né? Eu não estou apontando, né, nomes ali, não.
Eu estou vendo uma informação geral, que é do cliente XPTO, do ZDO e tudo mais. Eu no conceito de ecossistema, eu não posso, né, nem por lei, né, identificar que aquele dado, aquilo ali, é de fulano de tal, é da empresa tal. O ecossistema, esses dados, ele tem que permitir a tomada de decisão. Olha, deixa eu trazer um exemplo aqui. Vou trazer de novo esse exemplo da área da saúde, para vocês entenderem como que é estruturado lá esse ecossistema, com informações assim de extremo sigilo, né? Como que a gente consegue construir esse ecossistema sem saber que aquele hemograma é do André, aquela glicose é do Robson, mas eu preciso dessas informações para gerar oportunidades, insights para a indústria farmacêutica, para o governo. Todo laboratório tem que compartilhar dados de determinados exames para o governo entender aí, epidemias, pandemias, o que for. Então, para o próprio benefício da população também. Justamente para o benefício da população. Então, eu, como laboratório, eu posso consultar lá os dados de doenças do governo, e foi assim que nós identificamos um comportamento diferenciado, porque no gráfico mostrava uma situação no Sudeste e no Nordeste um pico, né? Onde que foram os maiores casos de Zika, né? Começou lá no Nordeste. E aí, se a gente não tivesse a conexão com os dados do SUS do Nordeste, a gente nunca ia entender o que estava acontecendo. Então, só que esses dados, eles são, que a gente chama, né, são dados mascarados. Eu não sei quem está por trás daquele resultado ali. Eu só sei que determinados exames daquela população estavam alterados em determinados aspectos. E o ecossistema, quando a gente fala, né, de uma CEMIG, a CEMIG não está entregando para uma grande companhia, né, para a indústria, que você consome X kWh com aquilo. Não é o seu CPF que vai, é uma estatística global que eu estou entregando para a indústria, falando, olha, vocês têm que melhorar a eficiência aí desse ar-condicionado, desse micro-ondas, porque olha só o pico aqui de utilização de ar-condicionado no verão no Rio de Janeiro. Não dá, meu sistema não dá mais conta. Então, me ajuda aí e constrói, cria um ar-condicionado mais eficiente. Senão, a gente vai entrar num colapso. Então, esse ecossistema da indústria energética com os grandes fornecedores é fornecer esses insights, essas informações. Então, o primeiro ponto que a gente tem que quebrar, né, nesse ecossistema é, primeiro, mostrar que não é o seu CNPJ que está ali, né? É o seu cenário que a gente está trazendo todo mundo para a mesa, e ali sim a gente vai entender o seu momento e a sua situação para te propor melhorias, para te propor um novo universo. A própria LGPD, ela trata isso, né? São os dados anonimizados, né? Anonimizados. Exatamente. Anonimizados. Eu não posso, em hipótese alguma, lhe falar que, olha, fulano está aqui dentro do nosso ecossistema, olha os números aqui dele. Não, isso não é ecossistema. Né? Isso aí vamos dizer, seria espionagem, né? Industrial. Mas dentro desse conceito de ecossistema, eu estou fazendo uma análise ali dos dados que eu acho que são interessantes e que vai gerar informações ali para a gente identificar essa granja, para a gente construir esse produto, né, nossa, vamos antecipar a necessidade do cliente lá na ponta
bater na casa dele lá 8 horas da manhã, está aqui os seus ovos fresquinhos e tudo mais para você tomar o seu café. Então, a gente teve que analisar o quê? Comportamento do público daquela região, onde que tem lá o mercado que faz a entrega. Será que esse público aqui da Barra tem interesse nesse tipo de produto e serviço? Então, a gente começa a entender produtos, serviços que essas pessoas assinam para ver se vai ter compatibilidade da gente fazer isso. Então, assim, uma grande nuance nessa questão do ciclo aí, né? Do ecossistema, quem não aderir a esse tipo de programa, a esse tipo de associação, está fadado a entrar na parte decadente da curva, porque outras empresas já estão fazendo isso. A LGPD já existe para proteger, mas o sistema, o governo e as empresas já geram muitas informações. O Carlos até citou na palestra que a gente estava junto, que tudo que você coloca ali no chat GPT são informações que você está disponibilizando para o mundo. Então, as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. E a gente já vê, né, pessoal, grandes ecossistemas sendo criados no mundo, com grandes empresas. As empresas aprendem umas com as outras, até para sanar problemas, como o Carlos identificou com a energia elétrica. Como eu vou melhorar o meu produto, como eu vou entregar um produto mais assertivo, e isso engrandece o sistema como um todo. E não pequenas partes. Além disso, Paulo, tem uma grande questão que as pessoas que não se associarem, as pessoas que não estiverem dispostas a abrir informações, a trocar informações, principalmente no ramo que vocês estão, que é um ramo que cresceu quase 300% nos últimos 5 anos, é um ramo que segundo indicador ali do Carlos de crescimento, novos produtos estão sendo criados a todo momento, e você precisa entender ainda, conversar muito com o seu cliente, com aquela pessoa que vende lá na ponta o seu produto, entender qual é a expectativa daquele bairro, daquela cidade, do tipo de pessoa que está comprando determinada ração, coleira, blusinha, se está fazendo frio, se não está fazendo frio, a distribuição é diferente, porque tem sazonalidades com relação ao PET, né? O PET em si, a toda a cadeia de PET, inclusive tem a sazonalidade de produtos, ração, com relação o campo, a distribuição. O Brasil é infinitamente grande e a maioria dos transportes são feitos por ruas e avenidas e estradas, que dificulta um pouco a logística. A inteligência artificial contribui com isso. E quem não estiver participando desse tipo de associação, com esse tipo de distribuição, com esse tipo de informação de dados que já estão sendo gerados, como eu disse, principalmente para o governo, porque a partir de certificado digital, nota fiscal eletrônica, todo mundo sabe de todo mundo a maioria das coisas. Então, essas informações já estão aí. Muitas delas já são utilizadas pelas grandes empresas, os grandes players, e quem não estiver aberto a essas novas possibilidades, inclusive para a tecnologia, está fadado a entrar numa curva declínio e não vai se sustentar no mercado. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, esse tipo de negócio diferente com essas associações, ele veio para ficar e veio para separar o joio do trigo, como se diz, né? As pessoas que estão abertas a esse tipo de novidade, as pessoas que estão abertas a esse tipo de negócio, vão ficar no mercado, e as outras estão fadadas aos poucos serem um pouco deixadas de lado, eliminadas, porque não vão suportar uma cadeia tão grande de informação e de dados sendo trabalhados. Aí volta ao que eu e o Carlos, o doutor André, temos falado, a trabalhar da forma certa, e não trabalhar de qualquer forma os dados e a tecnologia. Deixa eu fazer uma outra provocação aqui, só para entender um cenário aqui de vocês.
Eu tenho aqui meus pets aqui, e acompanho, né, bastante justamente esse mercado, o crescimento, e eu vejo, né, cada vez mais a crescente dos hotéis, né, para os pets e tudo mais. E aí, eu tenho uma grande dificuldade aqui, né, de comprar determinados produtos. Um dos meus cachorros aqui, né, ele tem um problema renal, aí a ração, né, especial, não sei mais o que e tal. E assim, tem vezes que eu rodo Belo Horizonte atrás, né, de uma determinada ração, de um determinado produto, e assim, né, cara, aí eu paro para pensar, falo assim, meu Deus, cara, eu tenho que rodar Belo Horizonte inteiro para achar, né? Eu não consigo entrar num lugar que vai me dar onde que tem, ou que vão trazer aqui para mim. Aí eu vou na veterinária, ela não consegue, né, me ajudar nesse sentido, assim, resolver o meu problema. Aí eu estava conversando, né, com alguns proprietários desses hotéis, e aí eu falei assim, gente, vocês têm aqui minha vida aqui inteira aqui, você sabe a ração, o brinquedo que ele gosta e tudo mais. Por que vocês não me oferecem, né, mais produtos, mais serviços aqui? Vocês já conhecem toda a minha rotina. Então, assim, ao ecossistema aí, não está nada conectado, né? Não sei, estou conhecendo, entrando melhor nesse mundo agora, mas, sabe, eu vejo ainda está tudo muito isolado, tudo muito desconectado. E isso, para esse cenário agora, é maravilhoso, porque quem, né, dá esse pontapé, sair na frente, criar essa grande rede, nossa, é uma oportunidade assim, gigante. Não sei se eu falei besteira aqui ou se vocês enxergam se é esse cenário mesmo. Oi, boa noite, Nadson. Complementando aí o que o PC falou, qual é a nossa maior dificuldade? Primeiro, que as pessoas acham que é muito caro entrar num ambiente desse. E segundo, que elas não confiam em quem vai gerar as informações. Esses são os dois maiores problemas que a gente tem. E aí, a gente não está tendo argumentos suficientes para convencer eles. Hoje, você fazendo a apresentação, deu para perceber que já existe uma série de ações já que acontecem que talvez essas pessoas não tenham conhecimento. Por exemplo, eu mesmo não tinha. E isso começa a dar credibilidade para que a gente possa efetivamente levar essas informações para as pessoas. Eu acho que hoje está sendo um momento assim extremamente interessante e parabéns pela apresentação. Obrigado. Acho que, complementando, esse é o momento, né? Acho que as coisas estão começando a crescer no segmento, na área aí de vocês, e levar essa transparência, mostrar como que esse ecossistema está estruturado e as possibilidades de ganho para todos é o fundamental, porque senão realmente as pessoas ainda vão ficar em cima do muro, com o pezinho atrás, mas será que vale a pena? Será que o investimento é muito alto? E eu falo que hoje não investir, né, nesse momento aqui de vocês, em tudo que vocês estão construindo, é ficar de fora do barco, né, tá ali no Oceano Vermelho, lutando ali para sobreviver daqui a pouco, e quem estiver aqui é o famoso Oceano Azul. Né? Já temos um cenário aqui mapeado, já estamos trabalhando as tendências de mercado e cada vez mais a gente vai navegar por águas muito mais calmas do que quem está fora tentando ali, né, sobreviver. O cenário que eu vejo é esse. Ele está se especializando cada vez mais e as pessoas estão começando a entender que, mas espera aí, por que
né, eu vou ali na farmácia, antes da LGPD era uma insistência ali, né, para eu dar meu CPF e tudo mais, que eu vou ter um desconto, eu preciso do seu CPF, para começar a cruzar os dados ali de compras e tal, e gerar oportunidades para a indústria farmacêutica. Então, isso ficou muito claro na área da saúde. E esse movimento, as pessoas, né, de outros nichos, outros negócios, começaram, mas espera aí, por que eles estão gerando essas oportunidades ali? Alguém, né, tá movimentando esse ecossistema, e esse ecossistema só está crescendo. Por que eu não posso trazer isso também aqui para o meu mundo, para o meu cenário e ter esse mesmo crescimento? Então, no início, né, as pessoas vão achar que, nossa, mas investir nisso é caro e tudo mais, mas o papel de vocês é ter realmente muito bem desenhado esse ecossistema para as pessoas entenderem que não é caro, né? Eu estou entrando em algo que, no final, é barato. O investimento está compensando, né? E se você for pensar o tipo de investimento em inteligência artificial, em software, enfim, em ferramentas, para os distribuidores, as necessidades vão ser diferentes quando você pensa no investimento para a própria Andpet, né? Ela tem, como ela pode colher muitas informações de diversos distribuidores alocados no Brasil inteiro, ela vai ter uma visão do mapa e aí pode, obviamente, auxiliar os associados nas estratégias, projeções, etc. Ou seja, ela vai ter uma visão macro, né? Aquele distribuidor da região aqui de Minas, Rio, o que for, ele vai ter ele vai utilizar, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial ali, principalmente para mapear mercado, perfil de consumo, necessidade, enfim. Mas ele vai ter uma visão, aquele que não está, por exemplo, associado à Andpet, ele vai ter uma visão muito mais limitada. Por quê? Porque ele vai ter ali os dados que ele mesmo gera, né, de acordo com o que ele vende, de acordo com o perfil do consumidor dele, mas ele pode ter uma dificuldade muito grande de acessar as tendências a nível nacional e até mesmo do próprio estado dele, né? Às vezes ele tem uns dados ricos ali do bairro, da região dele, sul, centro-sul, etc., mas ele não vai ter nem sequer os dados da cidade dele como um todo, quiçá do estado dele como um todo, e aí entra a Andpet, que pode aí buscar uma inteligência artificial para leitura desses dados e fornecer essa temperatura do ambiente PET de forma nacional e até mais do que isso, né, a depender aí do que for desenvolvido, que vai auxiliar os associados a fazer exatamente essas projeções, esses planejamentos, olha, o que está vindo, o que é tendência, o que não é, e antecipar algumas ações, né? André, é exatamente isso. A visão que a tecnologia vai nos proporcionar, a tecnologia encomendada para esse processo, você tem a sua própria visão comparada à visão macro do banco de dados. Então, ali, de repente, o mercado está performando ou está demandando por uma categoria de produtos que você não demanda bem. De cara, para o distribuidor, já é uma grande oportunidade. Para a indústria que participar do negócio também, ela vai ter a sua visão exatamente comparada à visão macro, da mesma forma. Então, eu acho bastante interessante o negócio e talvez a gente tenha mais oportunidade de explicar melhor, de comunicar melhor o projeto para que a gente obtenha mais participação. Nós estamos numa fase ainda de teste da tecnologia. Algumas empresas, 5 empresas, estão terminando de instalar É um negócio muito simples, tá? Não tem muita coisa, porque a gente já tem as informações. Ele vai só agregar as informações para mostrar macro e justamente não deixar exposição. Por enquanto, não dá para falar de estado, eu acho que nem de região, por enquanto. Eu acho que é Brasil, por enquanto, tá? Para poder
como são poucos, né, até que os 50 distribuidores façam adesão ao projeto, algumas indústrias, o varejo, a política é que cada distribuidor leve 10 pessoas do varejo para o projeto. Então, devagar, a coisa vai tomando um porte, né? E não há banco de dados semelhante no Brasil. Então, é uma oportunidade enorme da gente dar a melhor contribuição que a gente pode para o nosso ecossistema, que é a informação antecipada para toda a cadeia, para que a gente consiga atender a demanda melhor, né? De forma mais adequada, né? E pensa, o PC, fazendo um gancho, a gente não precisa ir longe. É claro que quando a gente vê uma Pets da vida, né, que está aí dominando o mercado, pelo menos o que a gente enxerga que é isso, é claro que ela consegue uma negociação melhor de valores, prazos, etc., porque ela é uma grande rede, enfim. Mas o que ela mais tem de valor? Exatamente as informações e os dados que ela gera ali. A cada compra que você faz, tem lá seu CPF, sabe quem está comprando, o pessoal sabe até a raça do seu cachorro se bobear, não é? Eu tinha uma cachorrinha que ela tinha diabetes, ela tinha que ter uma ração especial e tudo, então você acessava o aplicativo da Pets, o que vinha para mim de promoção de tudo era exatamente aquele meu consumo. Agora, olha o tanto que ela sai na frente da concorrência. Ela tem uma leitura disso a nível nacional. Não é só melhores preços, melhores condições, não é só isso. Ela tem uma base de dados gigantesca e de nível nacional. E aí, se você compara isso à própria Andipet, cara, nós temos que igualar isso, né? Fornecer isso para os nossos associados, enfim, para a gente ter ali uma riqueza de dados e saber estudar esses dados, e aí entra, obviamente, aí o Carlos, o Robson, né, os economistas e tudo, para poder saber também ler os dados, né? A gente não pode também só gerar dados. O que a gente vai fazer com esses dados? Isso aí também é importante. Exatamente, doutor André. Saber como utilizar os dados é primordial. O Paulo ia falar aí, Paulo? Não. Não? Eu estou gostando de ver, porque eu acho que quanto mais a gente trabalhar esse tema, mais demanda a gente gera para o escritório do doutor André, viu, Robson? É isso que é comum. Não, e não ainda tem, com certeza. E ainda tem uma questão que o doutor André falou aí, da Pets, por exemplo, que ela tem uma gama de informações muito grande. Se mais pessoas se associarem à Antipet, mais pessoas se associarem, pequenas empresas da região leste, nordeste, de bairros, cidades, municípios, eles vão começar a adquirir uma gama de informações relevante para, pelo menos, competir. Porque aqui, o doutor André, por exemplo, aonde foi instalada a Pets, várias empresas pequenas fecharam porque não conseguem competir. Então, é por isso que eu tenho falado e levantado a bandeira desse tipo de negócio, desse tipo de associação, para ajudar o empresário, porque ele não vai conseguir competir com algumas das grandes multinacionais que estão aí no mercado. E aí eu vou começar minha apresentação aqui. Esse foi o tema lá da nossa conversa outro dia, que é a mistura de gestão, tecnologia e direito. Aí, gente, eu trouxe aqui uma informação para quebrar um pouco alguns paradigmas. A inteligência artificial chegou, está tão proeminente no mercado, a gente está falando sobre ela aqui, e lá onde são formadas as mentes brilhantes do mundo, né, no Vale do Silício, um dos principais bancos norte-americanos, por falta de utilizar dados, por falta de ler os dados corretamente, inclusive identificar que a economia dos Estados Unidos
ia gerar nos títulos públicos uma inflação enorme de 400%, e também que os seus associados estavam fazendo retiradas exponenciais, não se preparou, não identificou, e a gente viu o que aconteceu. Outra grande empresa, a Americanas, que a gente viu o que aconteceu, mas por trás da Americanas e na minha seara, na minha área de atuação, a PwC, a PricewaterhouseCoopers, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, estava dentro da Americanas e não conseguiu identificar lançamentos sendo feito equivocadamente há vários anos, falta de lançar juros de uma dívida com fornecedores, gerou esse impacto gigantesco, e que uma inteligência artificial, um sistema ou uma análise mais crítica, que também é importante ao ter essa gama de informações, você ter uma pessoa que diagnostica, que consegue identificar corretamente quais as oportunidades ou, nesse caso, as ameaças, para que trate essa informação da forma adequada e não gere um problema do tamanho que foi gerado no banco que fechou e na Americanas, que está aí em processo muito triste de término, né? E aqui estão as maiores empresas, as empresas que têm investido em tecnologia no mundo aí, a Microsoft, a Google, a Tesla, que já está fazendo transporte para o espaço, a Netflix, que o tempo todo está coletando seus dados, sabe o que você quer assistir, o que você quer comprar, o que você gosta na hora de ver um filme, a Apple com seus sistemas, hoje em óculos de realidade virtual, a Meta, como o Carlos disse aí, do Facebook, que já criou um ecossistema que funciona, né? Que já criou produtos, que hoje já está criando outros ramos de atividade, a própria Vivo, que tem crescido, e a Amazon. Como o Carlos disse, hoje a Amazon tem dentro do site dela uma página só voltada para tecnologia. Para quê? Para coletar informações, para gerar informações e para criar um grande ecossistema de que a Magazine Luiza, a própria Americanas, a Amazon, hoje lá dentro do shopping da Amazon, tem vários outros clientes que podem ofertar lá, e com isso ela não perde ninguém, com isso ela coleta informações, e informações valem ouro no mercado hoje. E como a inteligência artificial vem atuando na contabilidade e nas finanças? Eu digo, gente, que ela veio para fazer o que eu sempre sonhei. Eu trabalhei com contabilidade 6 meses no escritório de contabilidade, e eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Pelo simples fato daquela quantidade de papel, aquela quantidade de coisa que você tinha que ficar digitando. Eu sou dessa época lá atrás, e isso me incomodava muito. Como foi dito aqui anteriormente pelo Paulo, pelo André, pelo Carlos, a gente gera muita informação, e essa informação precisa ser trabalhada de alguma forma. A contabilidade, o Robert, que está nos assistindo aí, que é um parceiro aqui da RE Gestão Empresarial, ele trabalha essa informação de forma que gerar economia tributária, gerar redução de custo, redução de despesa, acelerar os processos, porque quando você ganha tempo, você reduz custos, você reduz despesas. Como é que você faz isso? Com tecnologia adequada, com processos bem definidos, com organização. E aí, gente, esse ano, quem fez o imposto de renda, por exemplo, acessou lá com a senha do Gov, o seu imposto de renda vinha com informações que você já tinha esquecido. Você tinha esquecido de pegar o recibo lá no laboratório que você fez exame, e o laboratório e a Receita Federal já falou assim, você lembra que você fez isso? Ou seja, o imposto já chega quase pronto. Ela só não manda para você pronto para você pagar, porque ela te dá a possibilidade de errar e ela te cobrar por isso, ou também ela gera ali a oportunidade de você acertar algo que ela não conseguiu captar, que ela não consegue captar. Para quê? Para gerar mais informação, para isso acabar. Sistema de digitação de notas, de contas a pagar, gente. Hoje em dia, com certificado digital das empresas, você gerou uma nota lá nos Estados Unidos, no Norte, Nordeste, a nota está em tempo real no nosso sistema aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Toda digitada, você só vai conferir e validar se está tudo certinho ali, e o seu
já geram contas a pagar dentro do seu sistema. O sistema bancário, com esses bancos aí, Neon, Nubank, Inter, ela veio aí e tomou uma fatia gigantesca do mercado, de forma que esses grandes bancões tradicionais do Brasil tiveram que comprar alguns desses para tentar competir e não ser abocanhado por essa nova tecnologia, porque eles oferecem uma tecnologia, tudo ali na palma da mão, tudo no celular, Pix gratuito, algumas transferências, enfim, uma infinidade de inteligência com os dados e com as informações que geram oportunidades de negócio. Aplicativos, hoje em dia você não precisa fazer investimento, você explica lá, eu quero investimento mais tranquilo, eu queria uma rentabilidade tanto para eu aposentar daqui tantos anos, ele já faz tudo, já te mostra o que você precisa, você só precisa dar um enter lá e que ele já faz o tipo de investimento. O Open Finance, quase ninguém sabe o que é isso que está pedindo lá no seu aplicativo do banco, no seu computador. Nada mais é que você abrir as suas informações, mas com a LGPD lá atrás, protegendo os seus dados sigilosos, para outros bancos te oferecerem oportunidades. Um cartão com maior limite, um empréstimo com juros menor, um consórcio com juros mais atrativos. Então, os bancos agora, eles, através do Open Finance, eles conseguem te ajudar no sentido de oferecer melhores propostas que eles têm lá dentro do mercado deles. E hoje, por exemplo, os contadores aí, como esses que eu estou te falando, que são parceiros aqui da RE Gestão Empresarial, estão na coisa online. Não existe mais aquele negócio de levar documento físico, de entregar documento físico. O doutor André passou por isso aqui em Belo Horizonte, né? Não foi no Brasil, mas em Belo Horizonte, em especial, um prédio do judiciário estava caindo de tanto papel, de tanto documento que tinha lá. Hoje, com o certificado digital aí na área do direito, isso aí tem diminuído exponencialmente, além de salvar árvores, né? E o que os algoritmos, o que a inteligência artificial pode ajudar a agregar para o seu negócio, para a sua vida? Consegue fazer uma avaliação de risco do seu cliente, do seu fornecedor, se ele tem condições de pagar, se ele é um bom pagador. Em segundos, o sistema bancário hoje consegue avaliar o risco dele te emprestar dinheiro, de você ser capaz de honrar com as suas dívidas. São 3 segundos, na maioria dos bancos, o seu histórico todo já chega lá na cara do seu atendente ou do seu funcionário que faz esse tipo de consulta pelo Serasa Experian, por exemplo. Gerenciamento de gastos, consegue identificar oportunidades de ganhos em produtividade, diminuição dos gastos, como o Carlos disse, da CEMIG, a entrega do ovo na porta de sua casa diminui o tempo que você deveria ir ao supermercado para comprar, esse tempo você ganha em produtividade dentro da sua empresa, do seu negócio. Automação do processo de fatura, hoje em dia, com um simples clique, se você for um prestador de serviço, principalmente, você consegue emitir todas as suas notas de serviço, boletos, com um simples clique, porque você já inseriu os dados no cadastro do seu cliente e ele tem aquela frequência de pagamento. Então, com um simples clique, você já gera essa quantidade de informação, coisas que a gente virava à noite fazendo nas empresas, como os mais antigos aí sabem que a época, dia 30, 31 de todo mês, a gente virava na contabilidade, no financeiro, às noites, tentando fazer a entrega da documentação, principalmente para o fisco. Detecção de fraudes, como eu disse lá atrás, na Americanas, eles não conseguiram utilizar a inteligência artificial a favor deles. A PwC, uma das maiores do mundo, não utilizou dessa ferramenta para salvar o nome delas, que hoje eles estão sendo processados por causa de estarem lá dentro e não terem identificado, não terem apontado esse tipo de problema para os credores, principalmente norte-americanos. Análise de dados, como a gente tem falado aqui, é extraordinário o que um BI hoje consegue fazer com a análise de dados, né? Ele pega ali, por exemplo, que os dados, as informações que a Intipet tem hoje, possui, montando um BI ali, qualquer informação que chegue novo, ela entra naquele looping e já gera informação de qualidade por região, cidade, estado. Gerenciamento de documentos, como eu disse, hoje em dia a gente
coloca tudo na nuvem, está tudo salvo, protegido pela LGPD, por contrato, e a gente não tem mais que sofrer com aquela quantidade de papel. Otimização de rotas de entrega. Para vocês da Inpet, eu pensei logo, né, nessa questão da logística, de entender a melhor forma. O Waze, os aplicativos de entrega, de logística, hoje são muito avançados. Ele consegue prever o tempo que você vai gastar para chegar em determinado local, prever a melhor rota para aquele tipo de entrega que você vai fazer. Alguns são medicamentos, outros são perecíveis, e aí ele consegue te identificar e te gerar oportunidades de redução de tempo, uma entrega mais assertiva para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o varejo lá na ponta. E aí, não, a gente só fala lá, né, no ChatGPT, mas existem outros tipos de inteligência artificial, como a inteligência artificial de objetos, que faz a contagem do seu estoque, por exemplo, faz a leitura do XML da sua nota fiscal que foi emitida para o seu certificado digital, dá a entrada e dá a saída no seu estoque, de forma que você não precisa mais ficar fazendo aquela contagem mensal do seu estoque. O sistema já faz isso. Você identifica um perfil, faz a contratação de pessoas, identifica no LinkedIn, já gera oportunidades, já gera uma mensagem e já aparece para entrevista no local e hora marcados e designados pelo contratante. Avaliação de crédito, de oportunidades, como eu disse anteriormente. Cruzar os dados empresariais, aquele pessoal que se dizia esperto, né? Hoje em dia, a Receita pega tudo através do Pix, através todas as formas de pagamento, recebimento, a Receita Federal hoje tem acesso, e ela, se você está fazendo alguma coisa que não está ali nos trâmites legais, tome muito cuidado, porque a tecnologia veio para nos ajudar, mas ela também veio para regularizar um tanto de situação. Inclusive, há pouco tempo, a Receita Federal sancionou aí, e depois já tirou de novo a questão da tributação dos produtos abaixo de $50 que eram comprados pessoa física para pessoa física, e eles identificaram que pessoas jurídicas estavam utilizando desse benefício para fazer compra. Por quê? Cruzamento de dados, inteligência artificial. Muita gente reclama do atendimento virtual e do chatbot. Você liga lá e você fica conversando com uma máquina. Mas eu já fiz essa reflexão e esse estudo junto ao Sebrae e ao CDL de Belo Horizonte. Antes, quando você conseguia falar com alguém, era muito mais tempo que você demorava para conseguir falar com a pessoa certa, com o setor certo, da forma correta, para resolver o seu problema. É óbvio que algumas inteligências, como o atendimento virtual e o chatbot, tem muito a melhorar. Mas, se você tiver uma escuta ativa ali, muitas das vezes, apertando 3, 4 teclas, você já chega no seu objetivo ou consegue falar com o atendente. E as pesquisas de satisfações, né? Tudo isso que a gente falou, inclusive dessa questão das entidades, das associações, do ciclo que é gerado entre empresas, pessoas, através das associações, é através da análise de pesquisa de satisfação. Você quer saber como é que você precisa melhorar? Pergunta para o seu cliente. Pergunta para o seu cliente interno e externo, aquele que está ali do seu lado trabalhando todo dia e fazendo a sua empresa girar, o seu negócio girar, a sua associação girar, mas também o cliente, o fornecedor. Por quê? Porque é as informações mais preciosas que você precisa para criar esse círculo virtuoso que o Carlos apontou para a gente com a inteligência artificial, estão com essas pessoas. A importância da inteligência artificial nos negócios e na vida. Você vai trazer maior eficiência operacional, com isso você vai gerar lucro, que é o objetivo de toda e qualquer empresa no ramo. A melhoria da experiência do cliente, como eu disse, com a análise de dados, a identificação de oportunidades, você vai entregar um ovo 8 horas da manhã, que é a hora que o cara vai precisar do ovo e vai comer. Então, você, com esses bancos de dados, você vai conseguir atrair mais clientes e gerar uma experiência de valor para o seu cliente. Hoje a gente faz isso na gestão financeira e empresarial, com a contabilidade, com a análise de dados, as informações, a gente apresenta soluções para os nossos clientes antes que eles mesmo reclamem ou tenham algum tipo de problema que eles identificaram. E
essas análises, essa eficiência operacional, essa redução do tempo em processos, o seu negócio vai crescendo. É um efeito dominó. Então, quando você vai se tornando mais eficiente, seu negócio vai crescendo. Quando você atrai mais clientes, seu negócio cresce. E aí, voltando um pouco nessa área do Dr. André, você tem que ficar sempre atento, porque vão ser criados, já estão sendo criados, vários tipos de inteligência artificial no mercado. E aí você tem que procurar o Dr. André e perguntar ali para ele como se proteger sobre a propriedade intelectual do dado que foi coletado. Por quê? Porque se aquilo foi registrado de alguma forma, ele pertence a alguém. E você, através de um computador, não vai conseguir identificar que isso aconteceu. Então, você tem que verificar a propriedade daquele dado e se é seguro desse sistema que você está coletando os dados, a informação que ele que te é dada. A qualidade do dado. Você sabe se aquilo ali está correto? Você sabe se essa informação, esse número de clientes que estão comprando a ação XYZ estão corretos? Você confirmou, você sabe que por trás daquele sistema, daquela inteligência, da onde está vindo aquilo tudo, se é real, se é verdadeiro? Porque o que a gente mais tem visto aí é fake news, são informações não assertivas, e a gente tem que se proteger disso até na inteligência artificial. A questão da transparência também, né, do uso da inteligência artificial, tem que ter um entendimento para a tomada de decisão e quando gera informação, o ChatGPT tem a obrigação de ser transparente com relação a onde ele coletou, como ele coletou, se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali tem validade para o meu negócio. E aí são as perguntas que a gente está fazendo. A sua empresa precisa realmente da inteligência artificial nesse momento? Você, a sua empresa, estão preparados para essa nova fase do mundo e da inovação e da tecnologia, da inteligência artificial? Somente usar a tecnologia vai trazer todas as soluções como tempo, lucro e produtividade para o seu negócio? 90% das vezes que a gente está fazendo aqui, eu, Carlos, Dr. André, alguns diagnósticos, as empresas não têm grau de maturidade ou ainda não identificaram a melhor oportunidade para o seu negócio ou como utilizar a ferramenta da tecnologia para o seu negócio, para que seu negócio cresça, expanda e chegue a níveis exponenciais. E eu concluo a minha parte aqui falando que a inteligência artificial usada corretamente vai gerar oportunidade, reduzir tempo e ociosidade. Aquele funcionário que não está aberto e que não produz, eles vão começar a ser identificados rapidamente, porque processos repetitivos, sem pensar, não vão ser mais executados por pessoas, e sim por máquinas. A inteligência a inteligência artificial normal e a inteligência artificial de objetos, elas não são inimigas de emprego, como muita gente tem pregado aí. Eu acho que ela vai fazer uma separação de quem quer de verdade, de quem quer aprender, de quem quer utilizar, dos outros que, como a gente disse aqui em alguns momentos, não estão abertos a essa nova tecnologia, não estão abertos a esse novo tipo de negócio associativo, não estão abertos a novas oportunidades que essa coleta de dados que vocês têm podem gerar para os negócios dele, inclusive em competitividade. Menos trabalho repetitivo, como eu disse. A inteligência artificial, ela nunca vai ser criativa, ela vai analisar histórico, ela vai analisar o que a humanidade já fez ao longo da vida e, em cima disso, ela vai criar alguns contextos e textos e imagens e vai analisar dados, mas ela nunca vai ser criativa. Você está ali de frente fazendo uma consultoria, uma análise, acontece um problema que é novo, que é para aquele tipo de negócio, ela não consegue ter essa criatividade e gerar uma ideia para resolver as suas coisas. Para isso, ainda, nós, seres humanos, que temos que participar desse processo criativo e temos que estar à frente das máquinas para gerar essa
criatividade dos negócios. A gente não consegue deter a tecnologia, está aí, o celular veio, quem não tem celular hoje, muitas vezes fica isolado, não consegue fazer um tanto de coisa. Hoje o Gov aí veio para acabar muito com isso, porque quem não tem ali o acesso ao Gov, por exemplo, pelo celular ou pelo computador, não consegue fazer quase nada na Receita Federal. Então, tem que estar com a mente aberta para essas possibilidades, para essa tecnologia. E aí são as perguntas que a gente vem fazendo e que tem que ser feitas e que, para qualquer modelo de negócio, precisa ser feita. Qual a conclusão dessa nova realidade na minha vida? Qual a conclusão que eu chego para a realidade que eu estou vivendo? Como o Paulo trouxe, como outros que estiveram participando aqui desse encontro trouxeram, até a questão de não saber o que perguntar, até a questão de não saber como lidar com tanta informação que é jogada nas nossas mentes, nos nossos computadores, nos nossos aparelhos celulares. Como lidar com isso na minha empresa, na minha vida? Como criar meus filhos? Como criar a minha empresa? Como gerar oportunidades de mercado para os meus associados? E a inteligência artificial, com certeza, na minha visão, deixa um grande ensinamento. A estagnação não é proibida. Você não pode estar estagnado, você tem que estar aberto. E a gente tem falado muito aí, né, em algumas oportunidades aqui, a gente já falou do ciclo da prosperidade, da associação e etc. E aqui a gente criou o chamado ciclo de ouro. O ciclo de ouro, ele é um caminho que as empresas têm que percorrer para conseguir alcançar a impulsão lá, o último patamar que o Carlos falou, da tecnologia, dos novos produtos, mas durante esse processo você tem que estudar o caminho, você tem que organizar a sua gestão, você tem que verificar se a sua imagem está dizendo o que você está querendo vender, você tem que revisar os processos que foram feitos, você tem que validar com o Dr. André se os contratos, se o seu site está protegido, se a LGPD está sendo respeitada dentro da sua empresa, para aí você ativar. Por isso que o Carlos fala que ela não pode ser a primeira, ela é o meio. Para aí você aplicar inovação e construir parcerias. A gente está aqui falando sobre isso, né? Parcerias entre empresas para que você impulsione o seu negócio e chegue na prosperidade. A gente criou esse ciclo de ouro aqui, o doutor André, Carlos e eu participamos e criamos essa metodologia para que pudéssemos alcançar mais empresas, pessoas com esse ciclo da prosperidade nos negócios. E queria agradecer a oportunidade de todos aqui, abrir aí para que outros possam falar. Eu estou muito feliz de estar aqui participando novamente, falando sobre inteligência artificial, e eu sou muito grato pela inteligência artificial e, inclusive, ter me colocado em conexões com o Dr. André, o Carlos, que tem tanto alavancado a minha vida, a vida das empresas a qual eu faço a gestão financeira e contábil aqui em Belo Horizonte e no Brasil. Então, vou abrir aí para todo mundo falar e agradeço aí a oportunidade e o tempo. Eu que agradeço a sua apresentação, fantástico. Que bom. Saiu aí da apresentação, né? Saiu. Eu acho que é igual o que o PC mesmo falou. Vão ser provavelmente aí o primeiro encontro de muitos, né? Porque o assunto é muito amplo e à medida que as pessoas vão tendo um contato maior com a tecnologia e os desafios cotidianos, né, do mundo empresarial, mais dúvidas vão surgindo. Eu acredito que não só os limites ali do que eu posso usar, como o Paulo trouxe, de inteligência artificial, de dados, como eu posso usar isso no mercado do mercado consumidor no geral, como a empresa vai ler esses dados e ter uma aplicação estratégica para ela, né? E também, obviamente, vai afetar aí as próprias relações trabalhistas das empresas. Então, são diversos âmbitos
que as empresas devem ficar atentas, adequar, evoluir, obviamente, com o pé no chão, como o Carlos trouxe, entendendo o objetivo que ela quer chegar, né? E traçar ali um planejamento para que faça a estratégia, faça a virada de chave para a utilização cada vez maior da tecnologia, mas com uma segurança jurídica ali também, porque senão vai ficar, de fato, muito exposta, como a gente já está vendo no judiciário, né? Não só crescente as ações envolvendo o uso inadequado de dados relacionados aos consumidores, mas também esse reflexo nas relações trabalhistas. Ok, pessoal. Alguém tem alguma questão? Não, eu agradeço, achei muito interessante, muito obrigado aí por toda essa explanação, toda a clareza de informações. Agradeço. Nós avançamos um pouquinho além do horário, né? Mas foi fabuloso. Eu acredito, PC, que esse tema, uma hora, nós vamos ter que juntar um grupo aí de varejista e fazer esse tema para o varejo, né? Fiquei pensando nisso também. Preciso contratar algumas pessoas para fazer uma consultoria aqui, né? Para ver quais as minhas dificuldades e o que eu posso melhorar. Mas isso fica para um outro momento. Não, eu vou dizer que a gente ouve falar em inteligência artificial há muito tempo, mas vamos falar, de 6 meses para cá, parece que o negócio está fazendo parte das nossas vidas realmente, né? É bem facilmente de usar. Eu mesmo estou utilizando, eu utilizava só Google, agora já utilizo o chatbot do OpenAI lá, aquele aplicativo que ele já dá mais organizado as respostas, né? Enfim, eu acho que da agora para frente é só aumentar, né? Não tem jeito. Um caminho sem e volta. justamente aquilo que eu falei, essas startups, essas pequenas empresas de tecnologia, elas estão provocando essa grande disrupção do mercado, porque antes isso estava só concentrado nos grandes players, IBM, Microsoft, e é aquilo que eu falei, elas cobravam, né, milhões para você ter acesso à utilização. E aí vem uma empresa e entrega isso de graça. Então, assim, isso vai provocar uma corrida, gente, gigante, gigante. E a gente tem que entrar na hora certa. E E aí, só mais para uma vez, finalizar aqui, agradeço aí a oportunidade e que, né, novos encontros a gente possa debater mais esse tema. eu quero agradecer também e também finalizar com um acontecimento dessa semana. A inteligência artificial, a tecnologia veio tanto para ficar que quando você não tem esse tipo de ferramenta do seu lado, ela te atrapalha. Essa semana eu tenho um cliente que eu trato com muito carinho, cuido deles há muitos anos, a gente está junto há muitos anos, e ele contratou uma empresa de contabilidade que queria retroceder e tratar tudo da forma antiga. Gente, com dor no coração, eu tive que falar com eles. Se vocês não quiserem uma contabilidade digital, uma contabilidade online, com a informação, com um sistema novo, infelizmente eu não posso ficar com vocês, porque o tempo que eu estou gastando com vocês para administrar o seu negócio, para gerar informação de qualidade para vocês, é improdutivo. Eu não consigo trabalhar assim. Então, como eu disse, vai separando o joio do trigo mesmo, porque realmente eles estavam travando todo o processo da minha empresa, porque a contabilidade não estava aceitando essa transição de tecnologia. Muito obrigado, viu, gente? Eu que agradeço a vocês, inclusive a nossa audiência aqui no YouTube, né? Eu vou encerrar, então, por enquanto. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite. E até Boa uma noite. próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite, André. boa noite. Boa noite, Carlos, gente. Selma, Boa noite. Zuleika, Tudo bem? a todos aí que participaram conosco, viu? Valeu. Obrigada.